Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa. Eita, começou já. Começou. Voltamos! Depois de 30 segundos de comercial. Exatamente, rapidinho. Foi assim, foi só o tempo de ir no banheiro voltar, pegar uma água. Sim, voltamos. Gente, voltamos com o Primeiro Mês, o seu podcast favorito sobre saúde mental. Só 5 anos depois, ou seja, muita coisa mudou e por isso esse primeiro episódio vai ser uma retrospectiva tipo da Globo, né? Que a gente tá com 5 anos. Hoje a festa é sua. Essa é sua. Hoje a festa é exato. E aí, me contem, onde vocês estão? Vocês ainda falta chamar vocês de Thaís e César, não fizeram um rebranding. Rebranding, ótimo. A Thaís tem essa história, que é muito boa. Eu tenho, Então, eu tô aqui, tô em Curitiba, a Vi falou assim, muitas coisas mudaram, eu fiquei pensando, nossa, será que muitas coisas mudaram mesmo? Ou elas se cristalizaram, foi um tempo de ficar se cristalizando, assim, naquilo que já era. Uhum. E, Afinal, mas tivemos uma pandemia coisa, né, no meio, então... Mas eu tô em Curitiba, não saí daqui, só fui logo ali, voltei assim por pertinho e tô por aqui. O César não, né, César? Não, eu tava, na verdade, na última vez que a gente se falou, 5 minutinhos atrás, eu tava no Canadá, acabei voltando pro Brasil e depois voltei para cá alguns meses depois. E foram anos... Mas no último programa você já estava no Canadá. Então, é isso, eu tava e depois eu voltei. Quando o primeiro mês acabou, eu entrei numa grande depressão quando o primeiro mês acabou e eu acabei voltando pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu vi que tinha feito brincadeira. Não, eu tava, depois quando a gente gravou o último episódio, algo do gênero, eu voltei por alguns meses e depois acabei voltando pra cá para um grande objetivo de pegar a cidadania, que ainda não peguei, mas está no processo dele. Mas foram anos interessantes, eu acho. Acho que a Thaís foi até lá e voltou, eu também fui até ali e voltei, mas acho que nesses 4, 5 anos muita coisa, pelo menos na minha vida, aconteceu, e eu acho que é interessante fazer essa retrospectiva, né? A gente começou nosso papo hoje falando que eu abri, e não foi nem de propósito, né? Eu abri um HD antigo meu e fui organizar o HD, porque eu precisava de mais espaço em HDs, e eu tenho, sei lá, 5 HDs aqui, e eu falei, eu não quero comprar mais um HD, eu tenho espaço no HD, só preciso organizar os HDs. Então, um HD tem vai que ser, me desapegar de algumas fotos, aquelas 15 fotos iguais, sabe? Sim, exatamente, mas também assim, organizar, porque assim, todos os HDs têm um pouco de tudo. E eu falei, aí eu comecei a ver que tem coisa duplicada, e eu falei, isso é meio burro, né? Então, eu peguei um HD, aí eu falei, isso aqui vai ser só de, sei lá, fotos, isso aqui vai ser só de vídeos, isso aqui vai ser só de trabalho, isso aqui vai ser um HD que eu vou carregar comigo e andar para um lado para o outro, enfim. Porque algumas semanas atrás eu viajei e eu falei, eu preciso muito das coisas que tem nesse HD. Passei tudo pro HD, bonitinho que eu tinha que trabalhar, levei o HD errado. Cheguei lá, levei pro HD errado. Então, assim, trabalhar foi horrível, tipo, um amigo entrar em casa, botar as coisas no Google Drive pra mim, enfim. Então, eu fiquei nessa noia. E aí, hoje, revendo essas fotos antigas, eu acabei também revendo, né, dos nossos papos aqui, um pouco do que foi esses 4, 5 anos pra mim, assim. E apesar de ir na esquina, eu acho, eu vou concordar com a Thaís, mas eu vou jogar uma pergunta pra ela também, de que a gente vai até a esquina, mas até a esquina e voltar também é uma caminhada, né? Também a gente dá uma mudada, né? Tem um tropeço. Tem uns tropeços. Quantas tatuagens novas vocês têm? Eu nem lembro quanto tempo. Eu fiquei pensando agora, eu vou com o braço de fora, que eu não tinha essa aqui. É uma boa pergunta. Eu adorei agora ele pensando, contando, contabilizando. Ele olhando o próprio corpo. Olhando o próprio corpo. Dezenas, assim. Eu não lembro, acho que 3, 4, não sei, 5, não sei. Eu preciso ver as fotos passadas no meu HD. Exato. Tem que ir tirando foto pelado toda vez que faz. O pior é que, assim, enfim, abrindo aqui mesmo, tinha uns nudes de 2017, sei lá, que eu tinha, saca? E eu olhei, zero tatuagem, assim, tipo, eu falei, caralho, ia ficar talvez mais legal, talvez pior, não sei, enfim.
Mas, de fato, eu tinha alguns nudes na minha Aí, galeria ó. de fotos. Das quais eu apaguei, porque esse tipo de coisa eu não vou me segurar, né? Quem Pra eu quê, né? era em Vai que cai 2017... nas quê? mães erradas. Nas mães Exato, erradas. e não dá nem para reutilizar, né? Porque claramente o cara vai falar assim, você tá de sacanagem Não comigo, você dá. tá falando que é Não você dá agora, pra né? Pô, você tá de mandar no Tinder. Olha, segue. Não dá. Não dá. Não dá. Segue Não meu dá. nude de 2017, só pra você ver a minha edição. Só pra você achar, olha, teve um momento legal, agora... Use inteligência artificial para saber como é que eu sou. Exatamente. A partir daí, mas enfim. E você, Vi? E você, Virginia? Olha, para mim, muitas coisas mudaram. E a coisa, acho que, principal, que daí é bom a gente começar a dizer, são que esse podcast vai ter mudanças, né? Porque ele era uma coisa antes, agora é um pouquinho diferente. Antigamente a gente tinha um aviso no começo que falava que era um podcast sobre saúde mental feito por pessoas que viviam com questões de saúde mental, falando sobre suas próprias questões, e que nenhum de nós era profissional. Então era basicamente, então se vira, não é problema nosso, liga aí para um bebê, sei lá o quê. Mas isso mudou porque agora a pessoa virou uma profissional. Do nada não, né? Vamos convenhamos que foi um pouco rápido essa minha mudança de carreira, assim, mas ela veio de uma forma orgânica até. Né? Eu acho que logo em seguida que a gente terminou ali foi 2021, né? Comecinho de 2021. Fevereiro. Logo em seguida eu estava muito em dúvida do que fazer da vida, porque o audiovisual é um mundinho assim, a gente não sabe muito para onde vai, de onde vem. Sempre quis fazer direção, roteiro que é difícil, né? Eu não sou o Walter Salles, bilionária, que sabe? Fica difícil e a vontade de tanto estudar, né, na psicologia ou ou coisa, filosofia, enfim, sempre esteve ali na espreita da minha pessoa. E empurrada por um amigo meu que já fez parte desse podcast alguma vez, o Diego, eu acabei começando. Primeiro eu comecei um curso de psicanálise, semiótica psicanalítica. Achei que eu ia arrasar. Durei um mês no negócio, pensei, nunca fui alfabetizada, não entendo isso. O que são palavras? O que deu desistir, né? Mas era online, né? Porque era a época da pandemia, eu morava com 5 outras pessoas, criança. Então, tipo, eu não conseguia prestar atenção. E pelo, né, o tópico, enfim, eu pensei, acho que é bom eu dar uns passos para trás. E eu dei Não, uns você passos falou para trás. pelo tópico ou você falou utópico agora? Os dois. Falei pelo tópico, mas era o tópico da minha cabeça achar que eu ia conseguir do nada, sem nunca ter lido um texto de Freud, estudar semiótica psicanalítica. Não tinha a menor condição. E daí voltei, dei uns passinhos para trás e fui fazer uma pós de teoria psicanalítica. Né? Segundo o Diego, era assim: 2 anos vão passar, você fazendo ou não. Faça. Ele estava querendo me empurrar, porque ele já tinha ido para esse lado da força. Fui fazer, não imaginando que eu ia me tornar psicanalista. A intenção era realmente estudar e aplicar isso no audiovisual, coisa que ainda é a minha intenção, e eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas no finalzinho, assim, no último semestre ali, começou a me vir uma vontade de clinicar. Enfim, no meio ali da monografia e tal, por que não, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E foi então que, depois, terminada a pós, eu fui para o HC, para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde tem um curso de aperfeiçoamento que é muito interessante, que se chama A Escuta da Subjetividade do Paciente Psiquiátrico. E lá, basicamente, é um curso com
teoria, etc., mas é um curso também muito prático, que eles basicamente te jogam na piscina para você atender. Então você atende lá no HC, no Na núcleo de piscina? análise, na piscina, diretamente da Que piscina. legal. Olha, Que legal. exatamente, mas é exatamente assim que você se sente no começo, se afogando, a pessoa se afogando, você sem saber nadar direito, tentando salvar a pessoa, é exatamente isso. É um pouco perigoso, mas Então, acho interessante. Para quem topa, achei interessante. Não é? Exato. Um approach diferente aí do... É crawl, costas, borboleta. Que legal. Tem uns mergulhos profundos, mais rasos. Entendi, interessante. E daí eu comecei a atender lá no HC, pelo SUS. E desde então fui criando uma paixão pela clínica e fazendo colegas, etc., que foram me incentivando cada vez mais a me autorizar, como psicanalista, né? Tem uma autorização que você faz. E é isso. E então agora, hoje em dia, eu faço poucas coisas de audiovisual e eu comecei a atender. Então não podemos mais dizer que não. Mas então, o atendimento também é áudio e visual, né? Então você ainda continua fazendo. Continuo, mas não gravando, não pode gravar. Não, só que é áudio e visual, entendeu? Apesar de que eu já quis muito. Esse dia eu estava pensando, gente, vou escrever um roteiro sobre o que é essa experiência de ser psicanalista iniciante. É uma coisa muito louca. Né? É o outro olhar do Celton Mello, porque ele vê na terapia. Exato. Ele já era o fodão, né? Não, é tipo assim. Faz outro nome, sessão de terapeuta, foda-se. A gente já usa o nome mesmo. Exato. É uma loucura mesmo. Quando se vê nesse. Porque é isso. Eu sempre serei, antes de qualquer coisa, paciente. Acho que isso me fez também conseguir já começar a atender, etc., porque são muitos e muitos anos, ou fazendo análise, ou fazendo outros tipos de terapia. Então, são muitos e muitos anos olhando para mim mesma que fizeram conseguir estar do outro lado também, mas é uma experiência muito louca. Então, uma coisa que vai mudar nesse podcast, que a gente antigamente evitava, não totalmente, que tiveram profissionais aqui, a gente não trazia tantos profissionais, mas vai agora trazer mais profissionais, mas continuar com a premissa de ter um podcast sobre saúde mental na primeira pessoa. Ou seja, não é para falar nós e eles, pobres mortais, nós os psicanalistas. Até porque eu continuo sendo o pobre mortal. Eu também. Até porque, exatamente. Continuo sendo o mesmo. Então, assim, continua sendo a mesma merda. Exato. Então, não gosto desse conceito muito. Então, achei importante, tem um monte mais de coisa que eu posso falar na minha vida, mas achei importante logo de cara já explicar algumas diferenças desse podcast. De resto, é a gente falando merda, falando coisas legais, e com humor, rindo de si mesmo. Rindo de si mesmo. A premissa é rir de si mesmo. Mas olha que interessante que o César falou, que na verdade é áudio e visual, né? Assim. E hoje eu fui numa sessão de psicanálise, e aí depois eu estava conversando com a Edith, e eu estava falando, Edith, que é o mesmo psicanalista, eu falei assim, você deita no divã? Daí ela falou assim, eu deitei muitas vezes no divã, e eu acho muito interessante quando a gente consegue falar sem olhar mais para o psicanalista. E aí eu falei para ela, eu acho que esse momento, eu sinto, para mim, parece que não vai chegar, porque para mim é muito forte esse audiovisual. Porque hoje, daí até tinha mandado uma mensagem para ela, dela falou, pare de ficar analisando o analista. Mas eu falei, mas eu falei assim, eu quero ficar olhando. Eu falei, nossa, eu ficava cruzando a perna, tal. Sei que é toda hora numa ansiedade para concluir a minha fala. Então, assim, tem uma coisa um pouco do olhar que eu olho pro abismo, o abismo olha para mim, né? Eu olho pro estrangeiro, o estrangeiro me olha. Então, acho que tem É engraçado isso, porque eu sempre pensei assim, não, porque eu tenho opção também. Quer dizer, agora não que eu faço virtualmente. Acho que tem opção também, né? Enfim, via câmera, não sei. Mas quando eu ia no consultório, eu sempre tinha essa opção de sentar no divã ou sentar na poltroninha na frente dela. E eu sempre me tive muito assim, não, vou sentar e olhar nos olhos é muito mais difícil.
né? Virar o rosto, como você falou, virar o rosto para o problema ou para o foco, isso é muito mais fácil. E aí, e eu nunca sentei no divã. Nunca. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou pensando, será que para mim o mais difícil não é não olhar, né? Enfim, e por isso que eu evito não olhar. Enfim, entro nessa noia gigantesca, não, entre aspas, né? nessa discussão, que eu acho que é parte também da psicanálise, você entrar nisso. Mas é interessante o que você falou, por causa disso. Eu também já pensei nisso e nunca sentei. E hoje em dia eu não sei se eu não sento, porque não, para mim eu crio esse discurso de que não, olhar no olho é muito mais difícil, muito mais interessante, ou se eu sou um cagão mesmo de sentar no divã e não olhar para o negócio. Não, é porque a forma como ela falou hoje ficou parecendo assim, Thaís, vai ter um momento que você vai se sentir pronta e esse momento vai te libertar. Foi assim, e eu fiquei pensando, será que eu estou trabalhando dentro da minha resistência? Que eu não sento sabe, que eu não deito no divã porque eu quero ficar ali, tipo, também lendo a outra pessoa? Será que isso é uma manipulação do psicanalista também, né? Ai, muitas perguntas. Né? Eu lembro a primeira vez que eu vi que a primeira vez que eu fui pro divã, eu era contra, eu ficava, ai gente, sabe, pra que divã e etc, não sei o que, não. Até que eu fui pro divã e eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, que realmente pra mim foi muito libertador. Não ficar me importando se a pessoa tá entediada, não gostou do que eu falei, olha, e quando faz esse olhar aqui, ó, essa piscadinha aqui, eu não consigo não analisar o outro ali. É isso então, que eu digo, por isso que eu acho, talvez seja um caminho. Para mim foi muito de parar de olhar para o outro e olhar só para si. Só para mim. Tipo, não importa o que ele ela tá achando de mim, enfim. Eu tenho pacientes que eu atendo online, só que por telefone, sem a gente se ver. E eu acho que é mais proveitoso do que quando a pessoa, ainda mais no online. A gente tá aqui, né? Porque como você tá ainda no consultório, tem uma distância. Aqui no online você tá com a cara, né? Então tem diferenças. Né? Isso também é muito interessante. Como antigamente a psicanálise não via de jeito nenhum fazer online. Hoje em dia é a coisa mais comum. E na piscina você usa snorkel? Brincadeira. Na piscina é nu, tem que estar nu. Isso. Piscina aquecida, na minha vida. Ô, Thaís, a gente é muito superficial, então eu quero te perguntar. Se andar até a esquina para comprar pão não é o bastante para mim. O que mais que você está fazendo na sua vida? Me conta. O que você puder contar. Porque a Thaís está escondendo o jogo que ela também está envolvida aí com esse negócio de psicanálise. Não, então eu comecei a fazer um curso, mas eu bem nessa linha assim da Virgínia. Mas o título é difícil. Não, um pouco nessa ideia. Eu comecei a fazer um curso de psicanálise agora em março. Por isso que quando a Virgínia me ligou, eu falei, nossa, eu comecei agora a fazer isso. E eu estava me ensaiando ano passado para começar, porque eu senti um momento assim da minha vida que eu precisava aumentar o meu repertório emocional, sabe, assim, de leitura, de interpretação, assim. E aí eu fiquei pensando, não vou. Tá legal, vou fazer um curso, porque a Lisa, minha irmã, que é psicóloga, ela estava há muito tempo já buscando um curso de psicanálise, e ela sempre estava falando, vamos fazer um curso, vamos fazer tal curso, encontrei um curso e tal, e daí agora, esse ia começar agora em março, que era o 1 para iniciantes, eu falei, então tá, eu topo, eu falei para ela em janeiro, vamos fazer. E daí eu comecei, foram 3 aulas até agora, assim, eu tô bem aluna ouvinte, sabe, tipo, ouvinte de verdade, assim. Nem faço pergunta na aula, porque nem me sinto autorizada ainda. Nem se autorizou a fazer pergunta. Eu demorei bastante para me autorizar a fazer pergunta. Esses dias, do nada, gente, eu tenho muita vergonha de fazer pergunta. Sou ridícula. Tipo assim, quero morrer, mas eu não faço pergunta. Daí, do nada, a gente tava lá na aula no IPQ, que é lá do HC e tal, e daí eu não sei se é porque eu tava sentada na frente. Não sei se é porque já faz pelo menos um ano que eu tô lá. Eu não sei se é porque o Oswaldo, que é o diretor-geral, tava, tipo, ali na frente dele e fez tipo, porque o professor que tava dando aula, tipo, abriu, agora vamos lá, gente, vamos trocar, não vai ser só uma aula que eu vou falar, não. Vocês sabem, do nada, veio, daí, sabe, tipo, eu senti que a minha alma ficou pra trás, falando, não! E eu pergunto, e não é uma pergunta, é um comentário.
comentário sobre o negócio. Que gente, que ousada. E daí... Você ouviu Que boa pergunta? Alguma coisa assim, não? Não, só ouvi um... Aqui não era uma pergunta. Não era uma pergunta. Era pra gente fazer comentário. E daí, beleza. Daí o professor falou, tá, mais alguém. Daí aquele silêncio. Ainda lancei uma piadinha, falei assim, galera, se eu conseguir, vocês conseguem. Vamos lá. Então, estejam comigo. Que isso? Não, ainda fui engraçadinha. Que é isso? Que pessoa é essa? Eu não conheço essa pessoa. Mas aí eu fiz isso, assim, eu comecei ali a fazer esse curso, daí acho que teve um dia que ele precisava de uma pronúncia do alemão ali, de um termo freudiano. Aí eu falei, acho que fala assim. Você fala alemão? Eu pensei, gente, agora acabou o meu mundo, né? Acabou. Porque não é um alemão de hotel, né? Assim, é um alemão do Freud, né? Agora você vai ler os textos originais, né? Vai Daí ler eu os textos cheguei, originais? elas olharam para mim assim e falaram: Ai, a Thaís fala alemão. Ai, nossa, a gente tem tantas dificuldades aqui com os textos. Daí eu fiz, tá. Aí tinha uma palavra que se chama Bejahung. Que eu cheguei em casa e fui falar com o Mike. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi essa, porque a tradução é afirmação, mas eu nunca ouvi isso. Ele falou, olha, daí o Mike, né, tipo, que é, né, não é da psicanálise, mas é o Mike, pegou e falou bem assim, que veja bem, Thaís, o Freud teve um momento que ele achou que a língua não era o suficiente para traduzir. Então ele foi fazendo arranjos. E esse, o Bejahung, ele vem do Iá, e o Iá é sim. Então ele fez um arranjo, que era uma palavra que era muito antiga, já se usava lá, não sei onde. Ele resgatou, rearranjou, e eu falei, olha, que interessante, vai ficar cada vez mais interessante essa coisa do alemão, né? Vai ficar bem divertido. Você não acha que quando agora que sabe que você fala alemão, que você tem uma, assim, é uma brincadeira aqui, claro, mas você tem uma utilidade ali, joga nas suas primeiras aulas, não te vai sentir mais pertencente, assim, mais calma? Faz. Toda vez que eu não é? Acho que faz sentido isso. Porque agora você fala assim, agora tem uma troca aqui, agora não é só mais eles comigo, é eu com eles também. Não, agora elas sabem meu nome. Então, assim, a Thaís aqui fala alemão. Vai virar Thaís a alemã daqui a pouco. E vamos parar por aí. Mas eu gosto disso quando eu entro num grupo novo, assim, uma coisa assim, que quando você tem alguma coisa que você pode oferecer que te faz pertencer um pouquinho melhor, você se sente um pouco mais diferente. Você sabe explicar melhor que eu. Isso eu estou só aqui falando dos meus sentimentos, porque agora eu sou Lembra, sabe quando eu falo assim, por sempre, tipo, sei lá, toda vez que tem Olimpíadas alguém tem essa ideia. Para ver quantas pessoas das Olimpíadas são boas, tinha que colocar o ser humano médio ali, né? Para correr os 100 metros rápidos. Como é que eu sei que o Usain Bolt é rápido pra caramba? 10 segundos. O que é 10 segundos? Não sei o que é 10 segundos. Põe um seu José ali do lado para correr junto com o Usain Bolt e a gente vê a diferença. É o que a gente está fazendo basicamente nesse podcast aqui, né? Eu sou o ser humano médio. Ai, o ser humano menos. Todo mundo que estiver ouvindo isso é César o Médio. Vai ser Thaís Alemã, César o Médio e Virgínia a anciã. Pronto, acabou. Nossa, se eu sou a anciã, gente, vocês, eu pena de vocês. A anciã da psicanálise, né? A anciã Não, mas pelo amor do Senhor Jesus, acabei de começar com um bebê. Mas é um bebê, mas comparado a Thaís, que acabou de começar mais ainda, eu que nem comecei. Sim, mas já teve vontade de começar? Minha mãe é psicóloga, né? Eu tenho, mas não sei. Você é mais ancião que a gente, eu sou a mãe. Pô, mas já aconteceu assim, conhecer com uma mãe psicóloga é legal, mas não é também ao mesmo tempo. É muita pergunta na lata. Eu tinha uma época, tinha uns 15 para 16 anos, 16 anos, enfim. Morava com minha mãe, claro. E aí eu acordei de manhã, eu já contei a história aqui. Acordei de manhã, fui até a cozinha e ela tava tomando café com a minha irmã, café da manhã com a minha irmã. Ela olhou pra mim e falou assim: César, você é virgem ainda? Eu olhei e falei: caralho, acabei de acordar aqui. Eu lembro só beleza, assim, voltei pro quarto e falei: falar sobre isso. Então tem coisas muito lá, coisas muito boas, assim. Acho que me ensinou a falar, ou pelo menos tentar falar da melhor forma, mas enfim. Mas é interessante, mas eu sou ancião. Eu sou
Sou só a cobaia. Ou minha irmã é mais cobaia, porque minha mãe ficou grávida da minha irmã quando ela estava na faculdade e fez uns testes. Perguntas, para cada um, de forma breve. 3 coisas que continuaram iguais, 3 coisas que mudaram. E que assim, mudaram e que fizeram. Tá, pode ser 2, uma também. Cara, mas pelo menos. A minha forma de ver a vida ficou igual. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla em terapia e fora da terapia, que eu não quero mudar, a forma como eu levo a vida. Enfim, quem conhece, conhece, mas eu acho que é um pouco isso não mudou, isso eu não quis mudar. Mas a forma como eu lido com os... Peraí, deixa eu tentar reformular. A forma como eu vejo a vida não mudou, mas a forma como eu lido com a vida mudou. Eu acho que, claro, em parte pela terapia, mas em parte pela vivência, a forma como eu estou navegando problemas e coisas boas e coisas ruins, de fato mudou. Claro que tende a mudar mais ainda, né? Acho que é um parte do processo, mas mudou, assim, sendo bem geral, assim, mesmo para detalhes, mas acho que é um pouco isso, sim. Vou pensar em outras coisas aqui, vou passar a bola e pensar. A gente pode ir fazendo, não precisa falar os 3 logo de uma vez. Tá aí. É que eu nem teria 3, juro, nem saberia dizer 3. Precisaria de uns dias para pensar nisso. Pode ser 1, né? Entre em contato comigo segunda-feira, 9 da manhã, eu te falo. Pode ser. Se continua em Curitiba. Né? Nós 3 continuamos no mesmo isso lugar. Aí não mudou. Eu ia falar isso. Não, e o quê? Pra mim, assim, que... Tá, cortou agora? Tá ouvindo? Cortou rapidinho agora sim. Tá. Então, acho que mudou a minha percepção como mãe agora de uma adolescente, né? Então, assim, essa ideia de me ficar agora me trabalhando da minha adolescência, né? Para compreender essa adolescência dessa menina e para entender um pouco um papel que precisa ser olhado, assim. Então, assim, eu mudei como mãe, acho, né? Que acho que a gente vai se amalgamando a cada fase do filho quando vai crescendo. Esse filho, acho que a gente vai sabe, engravida, nasce uma mãe. Acho que assim, cada fase vai nascendo, a gente vai se tornando meio que um só, assim. A fase da criança, a gente é a criança também, daí a fase agora adolescente, eu me sinto muito amalgamada nessa adolescência. É muito chato, assim, às vezes, né? Mas a gente vai compreendendo isso, assim. Então, acho que isso mudou. E eu acho, assim, o que não mudou? Eu vou falar o que não mudou. Os problemas da minha família. O assunto não mudou, sabe? Porque eu acho que para assim, a gente precisa olhar para esse assunto e fazer uma transformação desse assunto. Eu acho que isso não mudou, porque não é olhado, ele é só assim cristalizado, né? Então, acho que é assim. E acho que e hoje eu estava até falando isso na análise um pouco assim que que a gente até já falou da outra vez também, que é um pensamento que eu trago muito, assim, quando a gente tem um problema nesse núcleo familiar e a gente continua todo mundo, de alguma forma, sustentando esses conflitos, essas questões, a gente está conectado afetivamente com essas questões, porque a gente se reconhece nesse baluarte, né? E aí depois, se um dia isso se resolve, parece que se desmorona. Assim, eu tenho essa sensação que a gente não se reconhece mais nesses laços afetivos, que os laços afetivos eles estão construídos em cima de determinadas questões que são muito antigas. E daí a gente já não consegue mais. E quando a gente tem a oportunidade de conseguir, a gente sai ali né, vai dar uma voltinha, porque a gente já não saberia ser filha com esses problemas resolvidos e tal. É um lugar do conforto o problema, né? Então, acho que isso não mudou. Eu tô querendo que mude agora.
com o eclipse que Tá. veio. Tá. Com Mercúrio retrógrado. Tá bom. Agora. Agora vai. E você? Eu fiquei esses tempos agora. Às vezes eu tava vendo algumas coisas, principalmente do Instagram, no primeiro mês, e eu vi que algumas visões minhas mudaram. Por a maior parte da minha vida ter feito TCC, e sempre ter sido, desde a adolescência, muito envolvida com psiquiatria, agora, tendo ido estudar psicanálise, algumas visões minhas mudaram. Assim, por exemplo, agora nem lembro qual era o post, mas alguma coisa eu falava assim, porque as ações são mais importantes que as falas, etc. Meu Deus, se algum psicanalista souber que eu falei isso, tipo assim, como assim a fala é a coisa mais importante? Então, sabe? Tipo assim. Então eu vi que algumas visões minhas mudaram, assim, outras permaneceram. Eu sou uma pessoa que continua bastante ligada ainda com a psiquiatria. É muito interessante estar nesse espaço que é o IPQ, que, para quem não conhece, é estudo de psiquiatria, e falando de psicanálise. E essa coisa dos problemas familiares continuam e mudaram bastante também. Continua sendo grande questão na minha vida, mas eu hoje em dia luto uma batalha bem maior, que é a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, então eu tô assim, penando, né? Quem já ouviu... Que em alemão quer dizer, Thaís? Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer? Já que eu sou César o médio, eu sou sempre o alívio cômico, acho. Por favor. Por favor, faça isso. Hoje eu acho que eu sou mais séria, talvez. Tá tudo bem. Talvez eu com mais medo de errar. Mas daí, nossa, mudou muito, porque daí eu virei um pouco mãe da minha mãe. E eu não me dou bem com a minha mãe. E daí, de repente, eu tô tendo que lidar com isso. Assim, meu maior pesadelo, ter que cuidar dela, e eu tô tendo que fazer isso. E uma coisa que eu fiquei pensando, a morte do Allen foi bem no começo, né? Do podcast. E a gente tá voltando agora que o Woody morreu. Nossa, nem sabia que o Woody tinha morrido. Foi esse domingo, foi horrível. Eu ainda tô um pouco nos olhos inchados, só choque. Então, achei até interessante voltar para esse mesmo lugar, assim. A vida é um ciclo, né? Um ciclo sem fim. Sem fim. Fala aí, César, fala outra coisa. Ou fala aí. O que mais? Não, mas aí a Thaís ia falar um negócio. Não, eu ia falar que o ano passado, que não, na verdade, eu fiquei um tempo trabalhando num documentário que a gente lançou no ano passado, que se chama O Artista Mãe, que é um artista visual, né, um artista plástico de Florianópolis, que cuidou da mãe durante 13 anos, mas ele é com Alzheimer, né, e ele fez da mãe não posso dizer que uma musa inspiradora, mas eu posso dizer que ele fez da mãe a obra para o seu trabalho, assim. É quase que, tipo, antes ele, como filho, era uma obra da mãe, né? Uma criação da mãe. Quando essa mãe foi morar com ele, na verdade, ele tinha voltado para Florianópolis, ele tinha voltado de Brasília, e a mãe, que já era diagnosticada com Alzheimer, ela era nova, que tinha tipo 70 e pouquinhos, ela foi para passar uma semana com ele, e ela foi lá visitar ele, e ele falou, dorme aí. E daí ela foi ficando, e daí passou uma semana, e ele percebeu que ninguém sentiu falta dela, ninguém buscou por ela. Né? E aí ele entendeu então que essa mãe precisava de um olhar, né, assim. E aí então ele decidiu morar com a mãe e cuidar dessa mãe. Então quando a gente fez o filme foram 13 anos, né, eram 13 anos que ele ficou cuidando, e fez daí então uma grande exposição, e ele fez toda
toda uma linha de telas, ele utilizou os blisters para fazer arte contemporânea, as bulas para fazer os painéis, porque é muita medicação diária. E aí ficou assim, bem interessante. Aí o Mike fez também, com o trio dele, eles fizeram uma trilha sonora, e a gente lançou ano passado, e agora vai para o cinema na Suíça, agora em abril. E aí o tema do Alzheimer foi um tema, então, que eu fiquei muito perto, assim. Com mesmo, assim. certeza faremos um episódio sobre isso, que é realmente uma das coisas assim que estou vivendo intensamente. Agora estou super afim, já queria antes fazer um filme, escrever um roteiro sobre a minha mãe. E assim, assim que eu tiver um pouco de espaço, talvez, porque para mim é recente, assim, né? Enfim, foi meio rápido, eu conto direito, mas de escrever sobre, assim, tentar transformar em alguma coisa, porque pode ser só muito cruel. Esses dias, essas semanas, 2 semanas, 3 semanas atrás, eu reassisti aquele Pai, do Anthony Hopkins. Que não tenho coragem de ver. Super interessante, sim. Até a maneira como... Porque o diretor é um diretor de teatro, é uma peça de teatro, na verdade, né? Que o diretor, que é o mesmo diretor da peça de teatro, fez o filme, então tem toda uma... Mas é interessante tudo isso. Mas eu queria puxar uma outra coisa que eu ia puxar da Thaís. Uma coisa que mudou de alguma forma na minha vida, que voltou à minha vida, foi a música. Você falou do Mike, né? Desde que em 2023 minha irmã veio me visitar aqui e falei para ela, traz meu sax aí, deixa eu... Tava num ano meio ruim, tava numa época meio ruim, falei, pô, traz meu sax, não tem por que deixar aí, né, então traz para cá. E ela trouxe, ficou aqui um tempo comigo e tal, e eu comecei a tocar no final do ano e tal, e enfim, achei interessante e fiz ali um chute na lua. Eu tava pensando em me mudar de onde eu tô hoje para outra cidade e tal, não sabia, mas eu resolvi dar um chute na lua e botei fiz um post no Facebook falando assim, olha, eu toco saxofone e percussão e tal, a fim de uma banda. E acabei entrando numa banda no ano passado, que tocava ritmos brasileiros, assim. Então, não só a música voltou, como a cultura de músicas que eu já ouvia, mas nunca tinha tocado, que era axé, pagode, samba, enfim, frevo, forró. Eram músicas que você ouve, mas você nunca, né? Então, não só E hoje em dia, eu tô olhando para baixo, porque é onde eles estão. Hoje em dia eu tô com 3 saxofones. Estou fazendo aula e agora voltei. Assim, e esse reencontro com a música, para mim, foi muito bom psicologicamente também, assim. É um grande desafogo. Desafogo, sei lá, desafogo, sei lá como é que fala. E para mim foi muito bom, assim. Em alemão, e foi muito bom, assim. Então, é algo que agora eu tô super... E é engraçado quando você se conecta com alguma coisa, ou reconecta, como as coisas vão... Né? Eu encontro pessoas que ou são musicistas, ou são... Né? Eu fui pro Brasil passar um tempo e sentei no bar com um amigo meu, aí tinha uma amiga dele que era de Londres, que é uma baterista, que foi lá também pro Brasil passar um tempo, e a gente se encontrou e, pô, que bacana, Enfim, ela tem um projeto super legal em Londres, onde ela compõe a música e a banda vai atrás, e ela é baterista, é super bacana. Então, tudo isso me fez voltar a pegar o gosto, assim, pela música e voltar a estudar. Porque, para mim, meu professor, hoje acabei pegando um professor e tal. Fiz umas aulas com um cara de jazz aqui, mas era engraçado, porque eu tinha acabado de entrar na banda e eu quis fazer aula para retomar algumas técnicas, sonoridade e tal. E o cara me ensinando notas longas, o que é ótimo, e eu querendo tocar mal acostumado. Eu falei, meu querido, amanhã eu tenho show, se eu tocar mal acostumado, como é que faz? Você o cara, não, calma. Primeiro eu sol. Eu falei, não tem calma, bicho. Tem 40 músicas que tem que tirar no próximo show. E aí depois acabei pegando faço online agora com um professor brasileiro. E foi ótimo, porque a gente é bem parecido, inclusive, agora ele me força um pouco a pegar a música. Não, toca essa música, não quero só treinar a técnica, quero agora afinar isso. Mas para mim isso é muito bom, porque é uma volta às raízes e a gostar de aprender mesmo. Assim. Eu sempre queria aprender alguma coisa nova todo ano. Então, alguns anos atrás eu aprendi a bordar, a fazer ponto cruz, né? Enfim. E aí eu esqueci da música. E quando a música voltou, faz 2 anos que eu tô só na música e tá sendo incrível. Então isso é uma coisa que de alguma forma mudou, assim. Nossa, adorei. E adorei porque eu lembrei da Paula, Vi, que trabalha comigo.
E a Paula tem o Arthur, que é o filho dela que tem 16 anos, e o Arthur faz terapia, e daí ela falou, esses dias ele falou, libera uma sessão para mim que eu tô precisando ir lá e tal, e que ele já não estava mais fazendo, daí ela falou, acho que você não tá precisando disso, tá precisando de arte. E vai fazer uma coisa de arte, vai fazer uma coisa. E aí eu lembrei um pouco isso agora, assim, o quanto que a arte que traz a gente, assim, coloca a gente no nosso indivíduo, assim, né? Nos centra novamente, assim, no nosso, né? Eu acho que tem um papel fundamental, assim, muito bom. Porque Super, né? Eu acho E a que conexão de nós três começou, né, via arte, o que é muito interessante. Freud, agora vai ser você essa pessoa, a gente vai citar Freud. vai citar. Eu não sou do tipo, não, no livro, tal, não sei o quê, mas ele fala que a psicanálise tem muito mais a ver com arte do que com psicologia e medicina, por exemplo. Se fosse para traçar um paralelo. Então, e é legal que nós três viemos desse lugar, somos desse lugar, e a gente se conhece por causa disso e acabamos falando sobre saúde mental. Ao invés de, a gente podia estar aqui fazendo um podcast sobre cinema, por exemplo, mas não. Ia ser muito difícil. Agora são os bastidores mentais, né? O que depois se transforma no que se transforma. Exato. Mas é um pouco disso, sim. Eu acho que eu estava vendo faz algumas semanas, meses atrás, o quanto é o que você falou, a gente se conectar com a arte e com a criatividade, independente de qual criatividade seja, né? Hoje mesmo eu estava voltando ao HD, eu estava vendo umas músicas que eu fiz, que eu tive que escrever quando eu fiz um curso de produção musical em 2010. Eu tive que escrever umas músicas e eu estava ouvindo as músicas. E claro que o canto ali na época, né, foi antes das minhas aulas de canto, era ruim, mas foi uma coisa que eu me conectei muito. Eu tinha uma música que eu tinha que escrever uma música que tinha fonemas parecidos, né? Sei lá, enfim, não sei nem falar isso, não sei nem se eu falei certo, mas eu vou falar a música, enfim. E o título da música é The Cook Can Cut. Então, o refrão é a cook can cut carrots or cakes, but a cook can't cut canes. Então, só que era uma coisa tão... E várias músicas eram assim, meio psicodélica, meio maluca. Não só meio trava-língua, mas meio maluca. E eu falei, pô, quando que eu perdi, ou quando que eu comecei a ter esse medo, né, de ser meio doido mesmo, de fazer umas coisas nada a ver. As músicas que eu escrevia não tinha nada a ver, para em cabeça e de alguma forma funcionava. Eu ia citar algum músico, mas eu não chegaria nem aos pés desse músico, então não vou citar. Mas eu comecei a rever, talvez seja um pouco do crescimento mesmo, não é que eu estou me podando nem nada, mas eu fiquei pensando no decorrer desses 10, 15 anos, né, agora, em 2010, o que aconteceu na minha vida, rapidamente isso, claro, né, e por quê, mas como eu mudei, como hoje, se eu escrevesse uma música, eu tentaria ser parecido com uma música que seja pop, ou que seja uma coisa que todo mundo goste, ao invés de deixar essa coisa, né? E aí eu ainda tô pensando nisso, né? Tá super fresco, porque eu pensei hoje de manhã isso, tá super fresco na cabeça, mas o quanto eu quero, de alguma forma, não completamente, mas buscar esse César de 2010 e trazer um pouquinho para 2025. Porque eu acho que é interessante, eu acho que não só uma questão de personalidade, que é a minha personalidade, enfim, a Virginia a gente já se conhece há 1000 anos, a gente já talvez tenha um pouco mais disso, mas de como a gente fazer essa retrospectiva que a gente está fazendo hoje do podcast, como é legal às vezes sentar e fazer uma retrospectiva da vida mesmo, né? E falar, pô, peraí, quem que eu era 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou 15? O que eu gosto daquela pessoa, o que eu não gosto? E puxar um pouco, porque eu acho que e isso veio um pouco para mim, veio também pela música, porque eu comecei a tocar sax com 14 anos, mas toquei um pouco, aí parei, aí voltei, parei, voltei, parei. Então, voltar ao saxofone me voltou a eu entender quem eu era nessas eras né, e onde o saxofone fez parte e quem era o César saxofonista de 10, 20 anos atrás e onde eu busco esse cara, assim. Então, enfim, hoje foi um dia sem querer, foi um dia de retrospectivas gerais, assim, na vida, e foi interessante. E muita gente fala, deixa eu trazer a minha criança, porque ninguém se lembra de trazer o adolescente. Nos últimos tempos eu estou querendo trazer muito mais adolescente que era imbatível, que não sei o que ia para cima, que ia para baixo, que não sei o que enfrentava coisas, que não tinha muito medo, ia com medo mesmo.
enfim, de raiva. Então, de vez em quando, eu gosto também de lembrar dessa adolescência, assim, que é muito legal. Ô, Thaís, você tem isso um pouco com a sua... Ah, desculpa. Não fala. Pode falar, Vicky. Não, eu ia fazer mais perguntas, fala. Não, só uma curiosidade, se a Thaís tem isso com a filha dela, se tem essa coisa de se ver de alguma forma, não se ver você adolescente, mas você tem algum momento de parar e falar, opa, não eu era assim, eu deixei de ser assim, mas de alguma forma, você falou de se amalgamar ali, né, mas nas fases da sua filha, você tem alguma coisa que você chega a pensar com você mesma, assim? Não, eu tenho uma foto minha que é, sei lá, 92, 93, que eu tava cantando numa banda. E aí eu tenho essa foto, que é a única foto assim que eu tenho dessa época. E eu queria colocar essa foto que eu inventei uma história de fazer aqui em casa, no corredor, uma linha do tempo, colocar um barbante e colocar fotos minhas de momentos importantes da minha vida que eu acho que foram meio um turning point, assim, sabe? Coisas que foram. E aí eu esses dias estava pesquisando ali, eu falei, ai, agora eu não quero, não é a hora de eu colocar ali, porque eu talvez não queira que ela veja, porque ela canta numa banda do Colégio Suíço, e ela canta super bem, ela é muito assim, tipo, ela é muito mais pop, eu era mais punk, assim. E ela agora ela é muito mais pop, ela gosta de Sabrina Carpenter, essas coisas assim, meio Olivia Rodrigo, então, mais as músicas que ela canta na banda é meio rock pop, mas toca AC/DC, canta AC/DC e tal. E eu ia colocar, e eu pensei, não vou colocar, porque eu não quero que, de novo, ela se veja refletida nessa mãe que foi um dia também, e que ela tenha que cortar isso de alguma forma, sabe? Então eu fiquei pensando, vamos preservar esses lugares até que passe um pouco isso e que a gente tenha uma relação mais madura, de menos morte e mais troca, e para que a gente possa trocar. Olha, eu também já fiz isso, olha que legal, eu também já fiz tal coisa que você está querendo fazer agora, eu também já desenhei, eu também já não sei o quê. Então, eu tô, tipo, muito pensando que talvez eu, quem não tá pronta sou eu, não é ela, né? Sou eu que não tô pronta para. Às vezes até porque por ser uma idade meio próxima, talvez, parece Não. que você cria uma... Não, entre você naquela época cantando. Não, você naquela época Sim, cantando e ela. isso. Parece que está criando uma amiga rival, né? Do tipo, não você, sua filha. Na época Exatamente. da foto. Não, é isso E aí, aí, é o rival. É isso aí. e aí não é ideia, né? Enfim, ela já deve ter as Mas rivalidades. é muito legal, assim, quando você tem essa adolescente em casa que tá toda. Que traz essa juventude, sabe? Que é exatamente isso que a Vi tava falando. Que é essa coisa de que, tipo, eu quero, eu tô afim, eu vou lá e eu faço. E daí eu falo, tipo, e daí eu vou com essa roupa toda louca pra escola e eu falo, gente, você vai com essa roupa? Daí eu fico pensando, mas eu ia eu não ia com aquele tipo de roupa, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui na Bienal, Atitude, né? eu fui com uma roupa muito louca. Então, assim, tipo, era uma forma de eu enfrentar o mundo, assim, como que eu quero aparecer nesse mundo, né, estar. Então, eu tenho aprendido muita coisa e, sobretudo, sobre coragem, né? A coragem de ser quem a gente é. E eu acho que traz isso, assim, e aí você tem uma pessoa em casa te jogando isso na cara todo dia, você pensa, meu Deus, eu preciso agora fazer mesmo, não posso virar fazer bolo, começar só a fazer bolo em casa. Né? Agora Tipo, eu sou essa bolo de mãe, milho cremoso. agora eu sou a mãe da adolescente e faço bolo. Mas Isso, acho que uma das maiores curiosidades de ter um filho, né, ou uma filha, é um pouco isso, assim, de ser um constante, uma constante lembrança de quem você era naquela época. Assim. Lógico que tem a questão de filho e você tem que ter, né, essa associação, esse distanciamento, entre aspas, mas para mim deve ser interessante você sempre se vendo, assim, mesmo que... Você está sempre se revisitando, né? Se revisitando. E isso não termina nunca. Quer dizer, vai terminar daqui a pouco. Mas até agora, assim, tá sempre vivo, né? Eu digo vai terminar porque chega na fase adulta, que é a fase que a gente vai perdendo um pouco da coragem, vai se enquadrando nessa sociedade e tal.
Mas por enquanto ela me obriga a olhar para mim, né? E te obriga também a olhar para a relação sua com a sua mãe? Ai, isso é a pior parte. Bem, Travou. Não, isso é a pior parte, porque hoje o psicanalista falou assim, ele disse, ela veio para libertar. Vocês estão todas presas, essas mulheres, né, e tal, estão todas presas esse padrão, e você tem que olhar para ela como uma grande chance de se libertar, assim, de se alegrar pela pessoa que ela é, né, que o enfrentamento que ela tem, do não que ela diz, do que ela quer e que ela luta, a luta é dela, né. Então ele falou assim, então essa menina, ela tem uma função, ela veio com uma função dentro dessa família, e principalmente para você ressignificar a tua relação com a tua mãe, que até então tem sido igual. E aí isso é isso. Teríamos um episódio maternidade. Maternidade. Para a gente começar a se encaminhar para o fim dessa retrospectiva, a pergunta que eu tinha para fazer para vocês é: que lugar, onde estava o podcast para vocês aí? Assim, que coisas que foram legais, que, enfim, ou não foram legais, ou coisas que vocês lembram? E o que vocês estão querendo com o podcast? Então, enfim, daqui para frente. Como um ser humano médio, não, tô brincando. Para mim, o podcast sempre foi um momento de conexão, assim, de ouvir, né? Não só de me abrir e ouvir, assim. Acho que até eu, como homem, tendo você, né, Thaís e Virgínia aqui, para mim é interessante, às vezes, falar coisas que... E eu tô numa... Enfim, a gente pode falar isso em outros episódios, assim, mas eu tô numa constante briga, talvez, não sei se essa é uma boa palavra, mas comigo mesmo, assim, em relação a ser homem, assim. Até ia tocar no assunto, mas deixa eu em outro episódio sobre a série, aquela que estamos falando da adolescência e tal. E como em cada pessoa, né, cada ser humano bate diferente, mas enfim. Então, para mim, sempre foi um momento onde eu pude tentar o máximo possível me desamarrar, porque eu tô conversando com vocês, que são duas amigas, que eu tenho abertura, e que eu não tô vendo quem tá ouvindo. Então, é quase que um desafogo mesmo. Eu vou falar, e de novo, eu falei a mesma palavra, né? O desafogo de novo. Existe. Desafogo. Tomara que exista, eu vou procurar depois. O desafogo. Eu falo em espanhol, porque eu falo, não, porque é espanhol, é desafogo. Mas é engraçado isso, que para mim sempre foi um momento onde é quase uma terapia, né? Se não uma terapia em grupo, no caso, mas onde eu consigo me explorar e me jogar em momentos onde talvez eu não me jogaria. E eu espero agora, no futuro, né? Enfim, que continue um pouco assim. É quase que para mim é um grande papo onde eu, claro, falo e converso com vocês, mas aprendo muito porque são 3 pessoas, de certa forma, 3 mundos diferentes, em 3 momentos da vida diferentes, em 3, enfim. Então, para mim é interessante, assim, ouvir, e às vezes, lógico, eu brinquei que eu sou alívio, como que eu faço piada, mas eu sempre ouço e tem um momento de reflexão depois, enfim, e do que vocês falaram e tal, e coisas que a gente conversou hoje já bateram na minha cabeça de forma que eu quero já depois pensar comigo mesmo. Então, eu acho que para mim não muda tanto, mas talvez por uma questão de visão futura de vida e de momento da minha vida hoje, eu acho que eu tenho muito mais a aprender com vocês, porque eu acho que eu tenho perguntas que eu não teria 5 anos atrás. Assim. Então, hoje a minha pergunta para a Thaís, por exemplo, foi com segundas intenções, no sentido, né, da questão do filho e tal, foi com essa intenção de, poxa, um dia eu quero ser pai, como é que é esse rolê que eu não sei? Né? E ela falou uma coisa para mim que eu nem perguntei mais, mas me bateu, que, né, quando nasce, não sei exatamente como ela falou, mas quando nasce uma filha, nasce uma mãe, né? E eu fiquei pensando, pô, será que o meu medo, de alguma forma, de não ser um pai legal, também nasce quando nasce um filho, nasce um pai também, enfim. Então, enfim. Então, acho que é um pouco para mim, é uma grande troca de aprendizados e insights. E acho que eu quero que todo mundo que ouça também tenha, né? Vocês não podem falar, mas podem ouvir. Então, que momento, que bonito isso que você falou, Sérgio.
É porque eu acho que é esse momento assim que a gente olha para trás ali há 5 anos, né? E há 5 anos nós hoje somos e não somos outros, né? Assim, no sentido de olhar e pensar. Eu curtia muito, eu também tenho isso, assim, de ser um papo muito descontraído, até quando os temas eram um pouco mais puxados, assim, a gente sempre trazia um pouco de leveza, às vezes eu tinha que me segurar para não ficar fazendo umas piadinhas assim no momento de risco, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, o primeiro mês, quando eu penso nele, penso no que a gente fazia, eu penso que a gente trazia leveza, que é essa leveza que a gente tem que ter para ir levando a vida um pouco, né? E até para esses temas que são temas delicados e cada vez, e a gente viveu uma pandemia e todo mundo se encontrou com as suas sombras, né? Se encontrou com lugares que normalmente, com medos que normalmente não tinha se deparado ainda, mas que agora, quando eu olho para trás, eu fico pensando, a gente também foi formado pelo primeiro mês. Por todo aquele tempo, aquilo também trouxe uma leveza, também foi muito um suporte assim para mim. Então, eu acho que dá leveza, me ensinou a dar mais leveza para alguns temas que depois eu pensava, vai passar, tá tudo bem, assim, a gente vai conseguir olhar para isso com menos dramaticidade e mais solução, sabe? Uhum. E Foi muito bom, você, porque Virgínia? eu fiz a pergunta e depois eu pensei, por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu não sei responder isso. É aqui que eu tô fazendo essa Agora, pergunta que vai ter que voltar para mim. Pois é, vai ter que voltar pra mim, gente. Não tô aqui só entrevistando eles, que louca. Daí eu fiquei, né, também, daí rapidamente só lembrei do dia que eu mandei uma mensagem pro César. Só, do nada, assim. E se a gente voltasse pro primeiro mês? Porque a gente ensaiou, o César tem um outro projeto de podcast, a gente ensaiou em iniciar um outro podcast, uma época, mas, enfim, acho que concordo completamente com a Thaís. Para mim também sempre foi um espaço muito de leveza, de tratar assuntos densos de forma leve e de forma a se expor mesmo. Eu acho que todas as pessoas convidadas eram convidadas a abrir o coração aqui, né? E acho que fica muito mais fácil, que o César falou, porque a gente não tá vendo quem que tá ouvindo, né? Muito. A gente está no divã. Exato, a gente tá num divã. Olha aqui. Não, vamos ficar por aqui. Mas é isso, a gente já tá aqui numa terapia em grupo que não tem um. E é uma terapia em grupo. Eu lembro que eu sentia, né, como se eu fizesse 2 terapias por semana. Era a minha terapia individual e era o primeiro mês. Mas a vontade veio para mim de fazer de novo ele, retomar, foi um dia que eu comecei a... Era uma entrevista ali com uma paciente, e daí ela me falou assim, eu falei aqui muito que agora me fala de você, porque eu te stalkeei. Eu vi seu site e não sei o quê. Daí eu fiquei já... O que eu preciso deletar? A primeira coisa eu vi assim. Daí eu Ainda bem, a Virgínia pensou, ainda bem que aquele material continua no HD do César. Exato. Meu Deus, será que ela encontrou que eu tive uma banda de fãs? Não tem. E daí eu já mandei, então você já sabe que eu sou super feminista. É isso, né? Você já sabe isso. Não tem como fugir disso. Ponto. E só que daí foi muito interessante que para mim, e daí por umas outras questões também, do mesmo dia com outros pacientes, de me entender como psicanalista sem ser uma coisa quadrada, assim, porque nesse começo a gente às vezes fica querendo se encaixar num quadradinho. Nossa, ainda bem que eu uso óculos, que eu não sei o que. Falarei mais, o que isso está sendo psicanálise, não está sendo. Isso aqui, ainda mais nesse mundo hoje em dia, que tipo, é impossível. Eu fechei meu Instagram, por exemplo. Praticamente era aberto. Mas é quase impossível, né? E eu não vou deixar de fazer as coisas de audiovisual, não vou apagar o meu site. E tem, né, Jus Brasil tá aí, as pessoas podem simplesmente ir lá ver todos os milhões de processos que já passei.
Então, eu falei, por que não voltar, então, com o primeiro mês, nem que seja, às vezes, num formato diferente, mas meio parecido, mas que era um local onde a gente, querendo ou não, criava conteúdo, um conteúdo que era legal, que era interessante, que mesmo que não tínhamos milhões de seguidores, mas tinha uma galerinha ali com que a gente conseguia até trocar sobre, né? Então, e porque é prazeroso mesmo, e eu gosto. E pelaquela coisa que você me falou, um dia que a gente estava batendo um papo, você falou assim, e é legal a gente também ter 1 hora na semana para sentar e bater um papo com amigos. Exato, Porque exato. senão a gente não faz. Exatamente. Thaís, desde que a gente terminou o podcast, quantas vezes a gente se falou? 0. Então é bem legal. Essa 1 horinha a gente bate um papinho. Exato. Acabou. É meio. Exato. É porque a gente está assim de se encontrar e gravar e mostrar para as pessoas que a gente está conversando. Ao invés de só fazer um. É aquela coragem adolescente. Tá voltando. Exato. É isso? Então, é isso, gente. Voltamos. Até o próximo episódio e levantando do divã. Até. Até. Estamos por aqui. Beijo.